Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 ao amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. Gratidão também a você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. Hoje nós vamos trazer Marta Capelotto para conversar com a gente aqui no programa Sensibilidade. Marta, seja muito bem-vinda, Marta. Boa tarde, seu Damião, boa tarde a todos que nos ouvem, e foi um prazer muito grande conhecê-lo e hoje participar com o senhor desse programa. Fico muito feliz e agradecida. Opa, e vamos falar de reforma íntima, mas antes do tema deste sensibilidade, Marta, vamos querer saber um pouquinho de você. Então, Marta Capelotto por Marta Capelotto. Conta um pouco de você para gente. Olha, seu Damião, eu sou uma pessoa mais do que comum, sou advogada de profissão, agora aposentada, já estou no movimento espírita aproximadamente 39, indo para 40 anos, quando eu iniciei meus estudos, e hoje morei bastante tempo em Jaú, fiz meus estudos iniciais lá, e hoje eu já estou aqui em São Paulo há alguns anos e eu frequento um centro aqui na Rua Augusta, o Centro de Renovação Espiritual, o nome da casa, que me acolheu muito bem, e lá eu ministro aulas, tenho meu trabalho no metafísico e escrevo para alguns periódicos já há algum tempo, no Imortal, no Consolador, no site Gabriel Delano de Botucatu e outros periódicos, também um de Marília, venho escrevendo já há algum tempo. E, de vez em quando, faço algumas lives a pedidos, né? E é isso. Eu tenho um filho, sou casada e amo a doutrina espírita. Então, em resumo, é isso. Que bom, tá vendo? Nós conhecemos um pouco de Marta Capelotto aqui. Então, vamos ao tema. O tema de hoje, então, reforma íntima. Marta Capelotto, é contigo. Bom, eu particularmente é um assunto assim que eu tenho uma certa fascinação, e não é por só gostar de pensar naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, que é buscar a nossa melhora, a nossa transformação, mas algo que me chama muito a atenção nesse conteúdo referente a procedermos a buscarmos o autoconhecimento é que ele é cada vez mais imperioso ser observado, principalmente nas casas espíritas. Esse autoconhecimento ele é necessário para nós identificarmos em nós as nossas sombras, aquilo, tanto as coisas boas, como também aquilo que nós precisamos enxergar e fazermos as modificações para essa convivência, para que a nossa convivência na sociedade seja mais fraterna, seja mais solidária, que nós também na casa espírita tenhamos um comportamento igualmente solidário, fraterno, e para isso é necessário que nós busquemos proceder a essa transformação dentro de nós. Então, esse conhece-te a ti mesmo já está incerto no pensamento filosófico há muito tempo, até mesmo antes do Cristo. E com Jesus, com o nosso mestre, ele veio mais fortemente, né? Há um apelo muito maior com relação a essa proposta de autotransformação e de buscarmos a perfeição, né, para atingirmos a felicidade que nós almejamos. Eu penso, assim como eu, tenho certeza que
poucos acho que não pensam sobre isso e desejariam ser felizes. E para se alcançar essa felicidade, quais seriam os meios que nós teríamos para obter essa felicidade? Então, nós temos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, uma pergunta formulada por Kardec aos espíritos superiores, que qual seria o meio mais eficaz para se melhorar e resistir aos arrastamentos do mal. E os benfeitores espirituais respondem o que eu acabei de mencionar. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é a chave do progresso individual de cada um de nós. Enquanto nós não descobrirmos, soubermos aquilo que somos efetivamente e buscarmos a nossa transformação, nós vamos permanecer, eu não digo estagnados, mas a nossa evolução ela vai se operar, vamos dizer assim, de uma forma muito mais lenta. Quanto mais nós conhecemos, e isso serve tanto para o autoconhecimento daquilo que somos, assim também o conhecimento que nós devemos procurar, o conhecimento formal, o conhecimento de todas as coisas, como requisito essencial para a nossa evolução e para o nosso adiantamento espiritual. E nessa mesma questão, na sequência, né, Kardec fala que ele compreendia a sabedoria dessa máxima, que é conhece-te a ti mesmo, mas que a dificuldade estaria precisamente em se conhecer a si próprio, né? E ele indaga qual o meio que nós teríamos para chegar a isso, né? Então, são duas questões que Kardec faz. E aí, então, foi dada como uma receita, vamos dizer assim, que não existem receitas, né? Mas uma dica na nossa linguagem de hoje, baseada numa experiência de Santo Agostinho, que acho que uma boa parte do nosso meio espírita conhece essa narrativa, de que ele, na última existência dele, isso está no livro no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, essa fala de Santo Agostinho, no sentido de que nós deveríamos todos os dias, né, quando finalizasse o nosso dia e fôssemos nos recolher ao descanso, que nós fizéssemos uma recapitulação de tudo aquilo que nós fizemos naquele dia, uma retrospectiva do nosso dia, e ali perguntar e olhar, examinar as nossas ações e perguntar se aquilo que nós fizemos, nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, e aí, quando ficava a dúvida, ele, então, sugerindo, né, que ele se imaginasse, que nós nos imaginemos o outro fazendo aquilo para nós. Então, é claro que essa orientação ela é muito proveitosa, né? É uma orientação segura, que nós podemos pôr, de vez em quando eu faço isso, né? Deveria fazer mais vezes, né? Mas nós sabemos que o autoconhecimento ele é muito mais complexo, né? Porque nós precisamos ter um conhecimento sobre tudo aquilo que nós sentimos e o que esses sentimentos revelam de nós, né? Porque se nós sentimos muita culpa, muita tristeza, raiva, enfim, né? São emoções que nós externamos e que elas têm por detrás um sentimento. Então, essas emoções elas criam as ideias, e as ideias geram comportamentos e as palavras que comandam, né, que consequentemente vão gerar as palavras que comandam os nossos atos e as nossas atitudes. E se nós pararmos e pensarmos, né, hoje,
Nós somos, no presente, esse acúmulo direto de todas as nossas experiências passadas. E que nós hoje percebemos, e principalmente com todo esse conteúdo maravilhoso da nossa doutrina, que nós temos uma possibilidade de alterar para que o nosso futuro ganhe em qualidade e amplitude e a direção mais segura para nós chegarmos a essa felicidade plena que certamente um dia nós alcançaremos. Nós fomos, e essa frase é tão repetida no nosso meio, nós fomos criados simples e ignorantes, quer dizer, começando todo um processo evolucional desde na condição mais primária, e nós chegaremos a ser espíritos puros. É claro que nessa condição de espíritos puros, nós temos aí pela frente milhões de anos ainda, né? Claro que nós podemos fazer a nossa trajetória sempre no sentido vertical, e não ficarmos rodando, e não ficarmos estagnados. E hoje, à luz da doutrina espírita, essa abençoada doutrina, que nos traz tantas informações dessas questões relacionadas ao nosso espírito, que somos seres imortais a partir do momento que fomos criados, somos imortais e teremos toda a eternidade para chegarmos nesse patamar de espírito puro. Mas o que nós podemos fazer diante de todos esses princípios que permeiam a doutrina espírita? Nós podemos não sermos mais tão retardatários no nosso caminhar, vagarosos no nosso caminhar. Nós podemos, sim, com os recursos que nos estão sendo oferecidos, nos esclarecimentos que nós temos, nós podemos começar a pensar e refletir mais em relação ao que nós desejamos fazer para a nossa vida, para obtermos as nossas conquistas, né? Então, mais ainda, agora que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, que significa dizer, nós que nos dizemos espíritas, ou qualquer pessoa que se diz cristã, tem que viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. E quando nós somos tocados por esses ensinamentos que o Cristo nos ofertou, nós desejamos, sim, nos transformar, sermos melhores, atender ao seu pedido para a conquista do reino dos céus, né, que está dentro de nós. A construção desse reino está dentro aguardando que nós o construamos, né? Então, eu tive a sorte, assim, a felicidade, ou talvez porque eu fosse mais necessitada, quando eu iniciei meus estudos, eu aportei numa casa que tinha o estudo sistematizado, que para mim estudar é uma das questões mais importantes também dentro da nossa doutrina. E, além dos estudos, do estudo sistematizado, de você, depois de 4 anos, você ter pelo menos uma visão global, e que não era comum na época, os grupos espíritas, as casas espíritas, elas tinham um foco maior nos fenômenos mediúnicos, e depois, posteriormente, e hoje, graças a Deus, é difícil encontrar uma casa que não tenha o estudo, não ofereça estudo. Mas, além do estudo, eu também tive a possibilidade de iniciar um processo baseado em orientações oriundas da psicanálise, de iniciar um processo de autoconhecimento. O que significa? Que isso abriria a caixa de Pandora, né? Para que então saísse de dentro de cada um daqueles que estavam dispostos a fazer este processo, a sair as suas sombras. Então, aí o que eu penso? Bom,
Uma das maiores dificuldades, eu confesso isso, e sei que não foi somente a reconhecer isso, a dificuldade de nós reconhecermos em nós as mazelas de nossa alma. Porque na vida cotidiana, na vida prática, nós temos muita facilidade em apontar erros dos outros e enxergar os defeitos dos outros, mas nós não somos capazes de fazer com a mesma severidade, com o mesmo propósito, né, assim, de sermos bem, né, críticos conosco. Nós camuflamos, de uma certa forma, aquilo que nós somos. Porque, na verdade, é um processo muito difícil você se dizer: eu sou invejosa, eu sou ciumenta, eu sou orgulhosa, meu personalismo é exacerbado. E vai por aí afora. Essas fealdades que enfeiam, né? que trazem dor para nós mesmos. Quando nós conseguimos perceber que isso traz para nós um grande desconforto, nós começamos a agir, né? E aí eu percebi isso, que não seria tão fácil fazer este processo de introspecção, de entrar dentro de mim e começar a analisar aquilo que representava uma sombra, algo que impedia ou que impede o meu crescimento espiritual, né? Mas também, ao lado disso, né, apesar de toda essa dificuldade que há em nós reconhecermos as nossas sombras, nós também percebemos, e isso para mim foi muito intenso, que eu havia mergulhado num processo sem volta, pois essa reforma íntima, esse conhecer-se a si mesmo, é algo a ser conquistado nos ervos dos tempos, né? Ou seja, não é um processo para agora, para uma única encarnação. É claro, tem pessoas que acabam se equivocando e acham que um simples curso ou alguns questionamentos, algumas escritas apontando, né, eu reconheço que eu sou isso, que eu sou aquilo, e que já acham que estão transformados, é um engano e um equívoco muito grande. O que nós iniciamos e devemos iniciar, aqueles que ainda não pensaram nisso, é dar esse start, é começarmos este processo que não vai ter mais volta. Então, a cada reencarnação, pelo menos eu espero, vir um pouco melhor, vir com o meu espírito um pouco mais depurado, apesar das sombras que ainda eu não consigo e não consegui combater, né? Então, todo esse processo, nós vamos encontrar também, né, agora com essa bibliografia tão extensa que a doutrina tem, livros e mais livros, orientadores, né, a cada tempo isso tudo vem trazendo um conteúdo muito precioso para todos nós, no sentido de somarmos conhecimento, para que nós, então, tenhamos mecanismos de fazer nesse caso aqui, essa transformação, que ela, diga-se de passagem, e nós, né, isso tem que ser muito bem entendido, que não é um processo para uma única existência. Então, eu encontrei um conteúdo num dos livros da Hermance de Faux, que eu gosto muito. Para quem não sabe quem foi a Hermance de Faux, ela foi, ao tempo de Kardec, uma das suas médiums, e numa médium de excelência. As comunicações que ela passava, né, eram de espíritos elevados. Muito jovem, ela tinha essa mediunidade e esteve junto de Kardec ao tempo, né, que a nossa doutrina estava sendo elaborada. E hoje, com muita satisfação, nós recebemos dela livros muito orientadores, livros, e esse principalmente com esse título, Reforma Íntima sem Martírio,
que ela traz para nós essas orientações, né, de como nós podemos fazer este processo de autoconhecimento e consequente autotransformação, porque o autoconhecimento é justamente para que nós tenhamos possibilidade de nos renovarmos, de nos transformarmos. Eu ouvi há tempos atrás, há muito tempo, né, que reforma íntima não era assunto para ser tratado em casa espírita. E eu, assim, eu sempre ouço as coisas e guardo, né? Às vezes eu não tenho, eu não respondo, eu fico pensando sobre aquilo. E se fosse hoje, eu diria a essa pessoa que ela está completamente equivocada, porque reforma íntima é um apelo do Cristo. A autotransformação é aquilo que o Cristo nos propôs, não foi? A transforma-te, abdica, deixe o homem velho e transforme-se num homem novo. O que significa transformar-se num homem novo? Significa ter esse olhar para dentro de você e começar a fazer as modificações que nós precisamos, né? Então, isso eu veio agora, resolvi que tinha que falar sobre isso. Bom, então, voltando à Irmã Cidifo, nesse livro maravilhoso, que é a Reforma Íntima Sem Martírio, ela também nos passa algumas orientações, porque existe uma outra questão que é muito relevante, que é sobre essa situação de angústia da perfeição, né? Porque quando nós abrimos, despertamos a nossa consciência para isso, ao mesmo tempo bate em nós uma angústia da perfeição, que é o termo exato que ela fala e retrata verdadeiramente isso, aquilo que nós desejamos ser e que ainda não temos como sê-lo, e não seremos neste momento totalmente, né, nós conseguiremos toda essa transformação. Então, ela fala, né, com relação a essas inquietações nossas, quando nós estamos nutrindo objetivos transformadores, como nós devemos agir, né? O que fazer diante disso? Então, primeiramente, ela nos diz que primeiro, que é natural que nós soframos essas inquietações, pois a estrada da perfeição é árdua. Mas nós não devemos ser demasiadamente severos conosco. Isso é um ponto muito importante, porque se eu começar a exigir algo que eu não sou ainda capaz de fazer, eu vou desistir. Eu vou vestir a roupa do cilício, eu vou me sangrar e não vou ter objetivos. Então, é melhor que nós tenhamos o primeiro passo é a aceitação incondicional de nós mesmos, que eu acho que esse já começa como um remédio para essa angústia da perfeição, né? Claro, de sã consciência, quem não gostaria de ser já um espírito elevado, que não mais precisasse das reencarnações, na condição como do Cristo, né? na esfera mais pura, que ele pertence à categoria dos espíritos puros, ombreando com Deus, conhecendo verdadeiramente o que é Deus. Quem é que não gostaria disso? Só que nós somos ainda muito pequenos, estamos a caminho. Então, ter essa aceitação dessa nossa condição é algo necessário. E por mais que sejam dolorosas as reações no campo das nossas consciências, nós não podemos nos paralisar, nos ater diante das nossas quedas. Porque como é um processo, nós vamos ter dias felizes, dias em que nós vamos nos sentir muito bem conosco, né? Vamos passar os olhos naquele nosso dia e nós vamos nos sentir felizes. Nossa, hoje eu consegui
ser boa, fazer alguma coisa pelo meu próximo. Hoje o meu dia foi muito proveitoso. Hoje eu estou me sentindo muito feliz. Parece que todas as pessoas com as quais eu encontrei, eu estive junto, eu estive em paz com essas pessoas. Então, foi um dia feliz. Mas nós teremos outros, porque o mundo, a densidade do nosso mundo ainda é muito pesada. Nós temos muitas provações ao nosso redor, além das pessoais, tem as coletivas, né? Nós sabemos que estamos num período de transição planetária, que eu, né, já tenho para mim que só me compete fazer e cumprir rigorosamente os meus deveres, porque o resto está nas mãos de Deus. Mas estamos vivendo um período que, atendendo à lei do progresso, o nosso planeta vai atingir um outro patamar. E é natural que toda essa turbulência esteja acontecendo. E por conta dela, né, dessa turbulência, desses parece, né, um caos, né, que estamos vivendo um caos, mas está tudo sob controle e nós acabamos sofrendo, vamos dizer assim, é isso que eu queria falar, a influência dessa psicosfera, que às vezes está pesada e acaba nos atingindo, e nós perdemos a paciência. Quer dizer, dizem, né, que quem perde é porque nunca que não teve, não tem paciência. Então, nós não perdemos o que nós temos. Mas, às vezes, nos irritamos, andar no trânsito é algo insuportável, às vezes, o barulho, as pessoas que estão muito agressivas. Então, não é todo dia que você consegue ter um patamar vibracional que você se sinta feliz, que você se sinta bem. Então, aí, né, que nós precisamos, tá bom, hoje eu não agi, hoje eu não estive bem, amanhã eu vou fazer diferente, porque isso é o processo. E Chico já falava para nós, né, nós temos sempre mudar aquilo que fizemos, não tem jeito, uma vez feito, está feito. Mas nós podemos recomeçar sempre refazendo os passos de uma forma melhor. Então, essa a ideia, quando nós pensamos em autotransformação, é o que nós precisamos ter em mente. Primeiro, nos aceitarmos como somos, entendermos que a nossa evolução não se opera aos saltos, que é outra máxima que nós ouvimos muito na doutrina espírita, e aliás, é uma frase do comandante Edgar Armond, que eu gravei para sempre, né, que a nossa evolução se opera milimetricamente. E, às vezes, quando a gente começa a estudar toda a trajetória da humanidade, desde os primórdios, né, da formação do planeta, nós percebemos exatamente isso, que é milimetricamente o nosso caminhar. Mas que ele seja, se ele for sempre assim, milimetricamente em ascensão, já está bom, porque nós chegaremos lá. O que nós não podemos é ficar estacionados, repetindo erros, insistindo com as coisas que nós precisamos modificar. E lembrando, né, o Kardec, para isso, para corroborar esse pensamento, conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para melhorar. Então, aí também, mais uma vez, melhorar significa buscar o autoconhecimento e, consequentemente, proceder a autotransformações, a autotransformação. Outra coisa também que eu tirei desse conteúdo de Hermance de Faux, e até uma orientação dada no prefácio desse livro por Cícero Pereira, que foi um grande nome dentro do espiritismo, um estudioso, caridoso, enfim, um espírita que merece todo o nosso respeito. Ele disse também como uma forma de nós, como nós devemos agir diante dessa necessidade de autotransformação, sem cairmos em desânimo,
e lamentações, indagando-nos constantemente em que estou melhorando. Isso é uma outra proposta também. Em que estou melhorando? Porque, lógico, se nós nos propusemos a fazer esse caminho de reconhecimento do que somos, para nos transformarmos e sermos melhores, nós também precisamos parar, pensar, buscar acontecimentos do passado e fazermos essa pergunta constantemente: no que eu estou melhorando? Vamos dizer que algum tenha a impaciência no grau elevadíssimo. De repente, você se vê mais concordando, tendo paciência, sendo, né, mais amena, expandindo um pouco mais a sua compreensão em relação a atos dos outros. Enfim, nós sempre temos alguma coisa para dizer: bom, nisso aqui eu estou começando a melhorar, né? Aí também nós, né, nessa questão de termos essas noções bem claras sobre essas conquistas, né, interiores, nós temos também uma orientação sobre isso, né, de como nós teremos essa condição de avaliar se nós estamos realizando o nosso melhor. Então, Hermance nos diz assim: a única postura que nos assegurará que a mínima certeza de que algo estamos realizando em favor de nossa ascensão espiritual, na carne ou fora dela, é a continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos. Os obstáculos, vejam bem, os obstáculos são incessantes até o fim da existência, não nos competindo nutrir expectativas com facilidades. Então, é aquilo que eu no começo estava falando. Não queiramos, de uma hora para outra, pensarmos que vamos sermos alados de uma hora para outra. Não, né? Nós estamos a caminho. Então, e esse caminho também, como já foi apontado, da perfeição, é um caminho difícil, é um caminho de percalços, de dificuldades, né? E para que essa esperança, aí ela continua, desculpa, os obstáculos, eles serão incessantes até o fim da existência, não nos competindo nutrir expectativas com facilidades, mas sim a coragem e otimismo indispensáveis para vencer um desafio após o outro. Assim, né, concluindo, fechando, que a esperança não desfaleça diante desse prognóstico, pois nada edificamos com calmaria. Nossas virtudes não florescerão sem os golpes da dor que dilacera arestas e poda os espinhos da imperfeição. A palavra de ordem é recomeçar, uma palavra inspiradora. Então, pensemos todos nós, queridos ouvintes, a própria reencarnação é o mecanismo divino do recomeço, da retomada. Tudo aquilo que nós não conseguimos, tudo aquilo que deixamos lá atrás, que fomos incapazes de realizar, a reencarnação é a abençoada, né? É o abençoado recomeço, a retomada, né, daqueles compromissos que nós abandonamos em outros tempos. E com essas oportunidades que surgirão nessa nova vida, nessa reencarnação, nós devemos abraçá-los amorosamente, todos esses compromissos, para que o caminho tortuoso de outrora possa ser aplanado. Então, para a gente já, são duas quase encerrando, né? A palavra de ordem é sempre recomeçarmos e termos sempre esse propósito, retomando projetos,
vencendo a nossa preguiça, o ócio, porque muitas vezes nós nos quedamos desanimados, desalentados. Nós temos que começar por aí, a combater esses sentimentos e fazermos. Eu não posso fazer grandes coisas, nós temos que considerar, né, como o nosso querido e saudoso para sempre, o nosso Divaldo, que passou pela terra, deixou uma obra belíssima, foi uma pessoa que trabalhou com todos esses quesitos da transformação, de ser uma pessoa vivenciando os ensinamentos do Cristo. São poucos como ele, mas nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos dar alguma coisa de nós. Existem as instituições que estão já funcionando, que têm obras que eles se dedicam, como é o caso da casa que eu frequento, que presta assistência a asilo, a orfanato. Então, sempre nós temos oportunidade de fazermos alguma coisa para o nosso próximo. Então, nós lembramos aqui também uma palavra para reforçar isso, que não é um processo tão simples, as palavras de Paulo de Tarso, né? Quando ele disse, por que não, quando ele se questiona, por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero faço? Isso é a nossa trajetória, mas nós podemos modificar isso, nós podemos começar a realizar em pequenos passos mais o bem do que o mal. Eu acho que o mal, na acepção mais dura dela, no sentido, eu acho que muitos de nós, graças a Deus, já não estamos nesse caminho, mas nós temos que pensar naquilo que ainda fazemos para nós próprios, o mal que estamos fazendo para nós, no sentido de não sermos mais vigilantes, de sermos mais firmes nos nossos propósitos, de nos melhorarmos, de contribuirmos com Deus. Por que não? Nós não precisamos chegar num patamar de espírito puro para ajudar Deus na criação. Nós podemos estar atendendo aquilo que tudo que é divino está dentro de nós, como centelhas divinas que somos. Então, se nós iniciarmos, nós vamos deixar aflorar de dentro de nós esses sentimentos divinos e estaremos em comunhão com o Pai. Então, né, finalizando, agradecendo pela oportunidade, e eu termino citando Paulo de Tarso mais uma vez, e para lembrar palavras dele: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para vossos pés. Está lá em Hebreus 12 e 13. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, maravilhoso esse pensamento de Paulo, nos dando o ânimo, o incentivo para perseverarmos sempre nesse caminho de busca do conhecimento, da autotransformação, do autoconhecimento e, consequente, a autotransformação, sem nos martirizarmos, que é o mais importante. E para que não haja o martírio, é necessário nós nos aceitemos como somos, tendo a exata dimensão da nossa estatura evolucional, e pensarmos que um dia seremos espíritos puros. É isso que eu quero e desejo para todos que estão ouvindo, para toda essa nossa humanidade, que vai evoluir, porque esse é o nosso caminho. Agradeço muito e até uma próxima oportunidade. Nossa, Marta Capeloto conversando com a gente sobre reforma íntima, né, Marta? E eu queria voltar um pouquinho naquilo que você falou, né, desse recomeçar. A vida, né, vai oferecendo a cada um de nós, né, tantas e tantas oportunidades para recomeçar. E às vezes a gente acha que isso é uma grande punição e uma grande oportunidade, né, Marta?
sim. Eu penso exatamente isso, né? Todos nós trazemos, assim, no âmago, né? No nosso espírito, nós sabemos o que nós falhamos, nós sabemos o que nós precisamos retificar. E essas oportunidades, muitas pessoas se queixam, elas acham que a carga está muito pesada, muito dura de carregar, mas quanto mais nós postergarmos essas iniciativas de aproveitarmos, né, todas as oportunidades e irmos em busca do trabalho, mais difícil vai ficando. Isso, para mim, assim, vamos imaginar hoje, nós temos uma determinada situação, né, familiar. Eu aqui em casa, eu tenho, graças a Deus, um marido que me ajuda muito, e se eu consigo fazer as coisas na casa espírita, porque eu tenho um suporte dele aqui dentro, que ele me ajuda e colabora. Agora, vamos imaginar que eu ficasse só lamentando que é difícil ir na casa espírita, que não sei o quê, que ai, é muito tudo muito, está muito complicado, eu quero fazer outras coisas, tá bom. Aí eu desencarno e volto na próxima, eu venho com um marido difícil, eu tenho uma situação financeira muito pior, que vai ser muito mais difícil. Então, não vamos deixar que o nosso aprendizado seja movimentado pela dor, e sim por algo natural, suave, que pode ser assim. Né? Nós podemos, essa dor que se fala, né, da dor, evolução, não é aquilo que os outros pensam, que muita gente fala que o espiritismo cultua a dor. Não, a dor, ela é mestra. Ela vem para nós quando nós somos muito teimosos e não conseguimos e não fazemos aquilo que está se apresentando à nossa frente por razões outras de negligência mesmo com os nossos deveres. Olha, Marta Capelotto conversando com a gente aqui. Marta, de toda a nossa equipe aqui do programa Sensibilidade, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, das emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, no YouTube Tatiana Benítez, muito, muito obrigado, gratidão, 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 e até uma próxima oportunidade, Marta. Eu que agradeço muito, foi um prazer estar com você, e tenho certeza que a gente, ao longo, nós vamos fazendo amigos dentro do movimento, isso é muito prazeroso, e que Deus nos dê forças a todos nós que estamos envolvidos com o movimento espírita, para que a nossa doutrina ela cresça em entendimento, e isso fica, me permita só um segundo falar sobre isso, a responsabilidade de nós espíritas com relação à nossa doutrina. Porque se nós começarmos a criar cisâneas, rupturas, começarmos a falar coisas só para ter um likezinho no YouTube, nós estaremos incorrendo em grave erro e numa irresponsabilidade muito grande. Eu acho que o momento do espiritismo é de nós sermos cada vez mais amigos, solidários e fraternos entre nós, verdadeiramente, uns acolhendo os outros, porque não é porque somos espíritas que nós não choramos, que não temos as nossas dores, nós esperamos acolhimento também do próprio espírita. Então, façamos isso, estamos a caminho. E eu, particularmente, me sinto muito privilegiada por ter chegado a essa abençoada doutrina. Gostei muito desse papo com Marta Capelotto aqui no programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.